Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É para você que segue meus endereços telemáticos no YouTube, Facebook, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, Instagram. É só escrever lá no campo de busca da internet Paulo Roberto Maciel Maciel e você chega aos meus endereços eletrônicos. Edição tripla do Web Jornal do Paulo Maciel, dia 20, 21 e 22 de maio, sábado, domingo e segunda-feira. Olha, no dia 20, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os santos Bernardino de Sena, Columbano de Riete e Austregésilo. E vivencia-se a sexta semana da Páscoa. Você sabia? Sexta semana da Páscoa, e teremos a sétima semana a partir do domingo, ok? A partir de domingo você já terá, depois da ascensão do Senhor, temos então a sétima semana da Páscoa. Para os católicos, logicamente, que eu estou falando, né? Eu acho que todos deveriam seguir essa programação, mas é a Igreja Católica que segue. Bem, estamos no mês de maio. Maio é um mês de 31 dias, é o mês do trabalho, do trabalhador, é o mês da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, é o mês da enfermagem do enfermeiro, mês da abolição da escravatura, que foi um ato de muita importância da nossa querida católica princesa Isabel, na época do Império. É o mês das mães, comemorado no dia 14, do Gari foi no dia 16, e do seresteiro, hein? Dia 27 é o dia do seresteiro. Eu gosto muito da seresta, inclusive nos meus endereços telemáticos tem música de seresta aí. Você que quiser entrar, só para colocar lá na internet, no campo de busca Paulo Maciel, e coloca lá uma música de seresta que você gosta, né? Quem sabe aí? Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, negue seu amor, o seu carinho. Dolores Sierra vive em Barcelona, na beira de um cais. Coloque aí que você vai achar alguma seresta em que eu estou cantando, principalmente com o meu amigo violonista Dudé. Olha, está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março. Vamos a mais algumas informações sobre os dias deste web jornal. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 19, é nova. Estão se passando no sábado 140 dias do ano, faltando 225 dias para terminar 2023, isso no dia 20 de maio, né? É o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, parabéns. Dia Mundial das Abelhas, Dia Nacional do Medicamento Genérico, aniversário de Palmas, Dia do Comissário de Menores, Dia Mundial da Metrologia e Dia do Pedagogo. Vejamos agora no dia 21 de maio, domingo. A fase da Lua permanece nova, estão se passando 141 dias do ano, faltam 224 dias para terminar 2023. Os santos do dia 21, vamos ver aqui, santos do dia 21, São Cristóforo Magalhães, São Benvenuto, São Valente, bem-aventurados Manuel Gomes Gonçalves e Adílio Daronche. É dia da Ascensão do Senhor, neste domingo, dia 21. Solenidade na Igreja Católica Apostólica Romana, com o Evangelho de Mateus 28, versículos de 16 a 20. Vou até passar para vocês uma reflexão aqui do Frei Robson Luiz Escudella, do Anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, sobre esse texto de Mateus 28, versículos de 16 a 20. Olha, na solenidade de Ascensão do Senhor, a Igreja Católica celebra a fé que os fiéis professam no creio,
subiu aos céus. O menino que nasceu no presépio de Belém fez-se carne, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. No evangelho deste domingo, o envio dos discípulos pelo Senhor para ir a todos os povos, fazendo-os discípulos seus, batizando-os, ensinando-os a observar tudo o que ele ensinou, torna-se um convite para quem encontrou em Jesus o Filho amado. Ouvir este convite, partir para o encontro dos irmãos, assim como fizeram os primeiros discípulos, e buscar fazer de tudo para que todas as pessoas sejam imersas no amor do Pai e do Filho, é reconhecer que já participamos do corpo de Cristo, que subiu aos céus e nos tornou seus irmãos, filhos do Pai. Olha, há muito tempo que eu não vejo uma reflexão tão boa e tão espiritual como essa, hein? Parabéns, Frei Robson Luiz Scudella. Eu vejo muitas reflexões aí humanas, e essa aqui é mais espiritual do que simplesmente material, né? Uma reflexão bem espiritual. Vamos lá então, depois dessa reflexão aqui, eu quero dizer que entramos neste domingo, na 7ª semana da Páscoa, é dia do início da semana de orações pela unidade cristã, é dia mundial das comunicações sociais, dia da língua nacional, dia do afilhado. Atenção, eu sou afilhado de muita gente, né? Meus padrinhos estão por aí. Dia mundial da diversidade cultural para o diálogo e o desenvolvimento, dia internacional do chá. Agora vamos ver o que está marcado aqui, o que está previsto para segunda-feira, 22 de maio de 2023. A fase da Lua permanece nova, estão se passando 142 dias do ano, faltando 223 dias para terminar 2023. É a 7ª semana da Páscoa e a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os santos Rita de Cássia, uma santa muito conhecida, nesta segunda-feira, dia 22 de maio, então Santa Rita de Cássia, Santa Quitéria e São Casto. É dia do apicultor, o produtor de mel, dia internacional da biodiversidade biológica, dia do abraço, dia de Santa Rita, eu já falei, é dia mundial do gótico também. Vamos agora a alguns indicadores da economia. Atenção, salário mínimo nacional de janeiro a dezembro, R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em maio de 2023. Deixa eu ver mais aqui. O que temos? Inflação dos últimos 12 meses. Né? Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,18%. Foi divulgada pelo Banco Central em 12 de maio de 2023. Temos aqui também cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É a principal commodity agrícola do estado, né? Então, na quinta-feira, 18 de maio de 2023, o Arábica Bebida Dura, a saca de 60 quilos do produto em grão, é o produto no atacado, né? R$ 1.007. O Arábica Bebida Rio, 913. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 645. Mercado financeiro também no fechamento na quinta-feira, 18 de maio, em São Paulo, o dólar teve alta de 0,68%, cotado a R$ 4,96. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores, fechou em alta de 0,5% a 110.108 pontos. Agora vamos falar de futebol. Olha, Campeonato Brasileiro. Eu vou passar para vocês alguns jogos importantes de sábado, domingo e segunda-feira. Atenção, você que gosta de futebol, hein? Campeonato Brasileiro, sábado, 18 horas e 30 minutos. Vou falar para vocês 5 jogos, hein? Botafogo e Fluminense, São Paulo e Vasco da Gama, Bragantino e Atlético Paranaense, Coritiba e Atlético Mineiro,
América Mineiro e Fortaleza, todos às 18h30, segundo a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A. Às 21 horas de sábado, 20 de maio, Santos e Palmeiras, olha que jogaço! Às 11 horas do domingo, dia 21 de maio, 11 horas, atenção, tem Chapecoense e Juventude. Às 16 horas, Flamengo e Corinthians, olha os dois times de grande torcida no Brasil, Flamengo no Rio, Corinthians em São Paulo. 18h30 do domingo, 21 de maio, Grêmio Internacional, é o Grenal clássico do Rio Grande do Sul. E na segunda-feira, 22 de maio de 2023, às 20 horas, tem Cruzeiro e Cuiabá. Vamos a notícias relevantes, notícias curtas e relevantes, importantes para a sua vida, que eu, repórter Paulo Maciel, pesquisei e passo para você com a importância de vermos o momento em que vivemos, um momento sui generis, no Brasil principalmente. É muito difícil essa situação em que passamos. Atenção, hein? É uma notícia sobre o general Mourão. Em pronunciamento no Senado Federal, na quarta-feira, 17 de maio de 2023, o senador general Hamilton Mourão, do Partido Republicanos do Rio Grande do Sul, fez duras críticas à cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, do deputado federal Deltan Dallagnol, do partido Podemos do Paraná, de 42 anos, o mais votado de seu estado nas eleições de 2022. Dirigindo-se ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, Mourão pediu reação do Poder Legislativo com o que chamou de interdição imediata do processo de cassação. Olha, Mourão então pediu a interdição imediata do processo de cassação. Será que o presidente do Congresso vai ouvir? Ainda sobre a questão do Dallagnol, o deputado federal Deltan Dallagnol poderá ter a oportunidade de se defender após o TSE cassar o seu mandato. Pelo menos é o que se depreende de fala do presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, referindo-se ao ato 37/9, quando explicou, respondendo a um deputado, que a Câmara deve ser citada e o caso ir para o corregedor e o parlamentar teria direito então de se defender. Então a Câmara ainda deveria ser citada no dia da fala do presidente da Casa. Então o caso iria para o corregedor, ou irá, e o parlamentar terá então, ou teria o direito de se defender. Vamos ver se isso vai acontecer. Estou falando em hipótese aqui. A liderança cassada foi um dos responsáveis pela Operação Lava Jato, que detectou grande corrupção, principalmente em gestões petistas do PT, envolvendo políticos e empresários desonestos, que tiveram inclusive que devolver dinheiro aos cofres públicos. Se devolver o dinheiro, gente, é porque realmente houve corrupção. E foram várias instâncias, vários juízes que analisaram, julgaram, com procuradores, com delegados. Meu Deus do céu. Olha a situação do senador Moro. Olha, ele foi juiz da Operação Lava Jato. Sobre o entendimento de que há perseguições políticas no Brasil neste ano de 2023, circulam informações de que o senador Sérgio Moro estaria estudando até deixar o Brasil e ir para os Estados Unidos. Se isto acontecer, o tema de perseguido político tomaria um âmbito internacional. Eu acho que já deveria ter tomado âmbito internacional, né? Olha, está lá em gestão fraudulenta, corrupção, lava-jato, haja viagens para o atual detentor do poder no Brasil, hein? O chefe da gestão federal do PT, né, da gestão federal petista no Planalto, da Silva, viajou de novo, foi para o Japão com sua dama, ampliando o número de saídas do Brasil
desde que foi aos Estados Unidos, Portugal, Espanha, China, Inglaterra. Haja viagem, gente. Pelo amor de Deus. Que pessoal para, né, ter ouvidos moucos e não enxergar o óbvio. Né? Pelo amor de Deus. Olha, só falta a volta de Cristo. Olha, caça um prefeito em estado do sul brasileiro. Tornam inelegível empresário que sequer foi candidato. Caçam mandatos de deputados estaduais do PL do Ceará, inclusive mulheres. E o parlamentar mais votado, alegando a tal cota de gênero, gente. Caçam um deputado federal, Deltan Dallagnol, ex-procurador da Operação Anticorrupção Lava Jato. Censuram no YouTube Bárbara de Stefani, uma dona de casa simples, mas esclarecida e boa comunicadora das notícias publicadas em diversas mídias. Prendem o oficial militar ajudante de ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Investigam Jair Bolsonaro desde 2021, até por questão envolvendo sua própria vacina. Qual será o próximo cidadão fora da esquerda política a ser caçado, preso ou perseguido no Brasil? Pelo andar da carruagem, só nos resta esperar pelo retorno de Deus por meio da segunda vinda de Cristo Jesus para o juízo final. Aí não vai sobrar pedra sobre pedra. É só a mão de Deus mesmo. Eu vi uma legenda, por exemplo, de capa de revista em banca de jornal, eu nem adquiri, nem falo o nome daquela publicação. E essa publicação estava elogiando uma cantora artista por ela ter sido feminista até o fim da vida e defender o aborto, as drogas. Eu só vi essas palavras, né, escritas lá na capa. Para mim infelizmente, essa a linha de pensamento e de ação de muitos comunicadores que comandam hoje certas mídias, ditas progressistas, esquerdistas, marxistas, muitas delas. Meus amigos e amigas, todo o pensamento lúcido, eu pergunto, o que será preciso a fim de convencer as pessoas de que os narcóticos fazem mal e a vida humana deve ser preservada desde o útero materno? Só Deus mesmo na causa, não é? Vamos falar de catequese e revelações particulares. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não obriga, atenção, não obriga os fiéis a acreditarem em revelações sobrenaturais particulares, ou seja, as manifestações de santos a seguidores da igreja. Eu mesmo já tive revelações particulares. E ninguém é obrigado a acreditar, mas eu acredito porque eu vi, né? Assim, o cristão pode ou não acreditar nas declarações de pessoas de que receberam mensagens de santos. Quer dizer, não obriga a acreditar, mas se quiser acreditar, pode, né? Vai depender da pessoa que você conhece. Você entende quando a pessoa fala com verdade nos olhos. Batina, o Código do Direito Canônico, Código de Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana, diz que o padre deve trajar veste sacerdotal, o que vem a ser batina ou camisa com clergyman, que é o colarinho ou aquela gola clerical. Homilia e o missal romano descreve que o procedimento correto do sacerdote católico é proferir sua homilia no presbitério e não no meio da assembleia. No presbitério, ali onde está o altar, o ambão, né? Quer dizer, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. É ali, segundo o missal, que o sacerdote deve proferir a homilia. Tratamento. A logoterapia pode ser praticada pelo católico, não havendo proibição nesse sentido. As informações constam
do programa Pergunte e Responderemos, do professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, no YouTube. Você pode ler mais no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no resumo de notícias do dia 20, 21 e 22 do 5 de 2023. Loteria de números, olha, tem sorteio da Mega Sena neste sábado, deixa eu ver aqui, o prêmio a ser ofertado é de 14 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica ou pela internet no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa era R$ 4,50, mas houve um aumento de valor da aposta a partir do dia 30 de abril, mais de 10%, e a aposta mínima passou para R$ 5,00. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. No último concurso, 2.593, na quarta-feira, dia 17, não houve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 10, 14, 17, 25, 32 e 39. O concurso deste sábado é o 2.594. Quem fez 5 números no último teste tem direito a mais de 22 mil. E quem fez 4 números, R$ 495 é o prêmio para cada um. Olha, eu observo que as arrecadações totais estão reduzindo-se. Não sei se é por causa do aumento de mais de 10% na aposta. A última arrecadação foi de 42.996.000. Tem mais notícias rapidinhas para você aqui. Verdão, Palmeiras goleou Fortaleza por 3-0 na última quarta-feira, dia 17, pela Copa do Brasil, hein? Olha, o Palmeiras jogou no Allianz Parque, em São Paulo. Os gols foram de Rafael Veiga, Bruno Tabata e Richard Rios. Grêmio e Cruzeiro ficaram no 1-1 na quarta-feira também. Foi pela Copa do Brasil, da mesma forma que o jogo do Palmeiras. Bruno Rodrigues marcou primeiro para a Raposa, mas o Luiz Soares empatou para os gaúchos. Tem outro empate aqui, deixa eu ver aqui, outro empate. Pela mesma competição, Santos e Bahia empataram em 0-0 na Vila Belmiro, em Santos. Tem um aqui de virada, hein? Um jogo que houve virada, atenção, hein? O Atlético Paranaense derrotou o Botafogo do Rio de Janeiro por 3-2 de virada, pela Copa do Brasil, o jogo também na quarta-feira. O jogo foi na Arena da Baixada, em Curitiba. E o Fla-Flu deu empate. Na terça-feira, 16 de maio, Fluminense e Flamengo ficaram no empate de 0-0 pela Copa do Brasil, no Maracanã. CPIs são instaladas. Olha, notícia que interessa a muitos brasileiros, e esperando-se resultado concreto, né? Que os que praticam o mal sejam punidos. Foram instaladas na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, na quarta-feira, 17 de maio, 3 CPIs. Uma vai investigar inconsistências contábeis na empresa Americanas. Outra, as apostas esportivas, a fim de apurar manipulações de resultados no futebol. E mais uma saberá das atividades do MST, Movimento do Sem Terra, e suas invasões de propriedades e órgãos públicos. A CPI dos atos de 8 de janeiro de 2023, quando foram invadidas sedes dos 3 poderes em Brasília, poderá ser instalada a partir de terça-feira agora, dia 23 de maio de 2023, segundo alguns parlamentares mais otimistas. Essa CPI do 8 de janeiro vai investigar, entre outras coisas, a possível omissão da gestão federal petista nos acontecimentos. Já foram demonstradas algumas possibilidades disso, com presença de esquerdistas em meio aos manifestantes, né? Possível omissão até do GSI, que terminou com a demissão do ministro-chefe,
General G. Dias, então vamos aguardar. Ponto facultativo, dia 23, hein? 23 é terça-feira agora, no Espírito Santo, ponto facultativo. A comemoração dos 488 anos de Vila Velha, nesta terça-feira, 23 de maio de 2023, terá desfile cívico-militar na data que marca o início da colonização do solo espírito-santense. Autoridades locais da cidade Canela Verde esperam reunir mais de 1.000 alunos de 22 escolas, além de diversas organizações sociais e instituições, como a Guarda Civil Municipal, a Marinha Militar, o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar. A concentração dos participantes será às 7 horas. O desfile sairá às 8 horas do início da Avenida Jerônimo Monteiro, com chegada na Avenida Champanhar, Praça Duque de Caxias. Como a data é ponto facultativo no estado do Espírito Santo, segundo o decreto do governador, não haverá expediente nas repartições públicas estaduais. Idoso pode estar com gripe aviária. Vocês já ouviram essa notícia? Né? Então vamos aguardar, porque tem que fazer o exame ainda, né? Só depois de fazer o exame que se pode confirmar se está ou não. O endereço telemático Correio Brasiliense informou, no dia 17 de maio, que um homem de 61 anos, morador de Vila Velha, morador de Vitória, capital do Espírito Santo, poderá ter sido o primeiro infectado no Brasil com o vírus H5N1, causador da gripe aviária. A suspeita foi notificada no mesmo dia, segundo o Ministério da Saúde. Ele trabalha num parque em que foi localizada uma ave com o mal. O sexagenário apresentava sintomas gripais leves, mas foi colocado em isolamento e monitorado por equipes de saúde. Amostras de outras 32 pessoas que atuam no parque da capital espírito-santense também foram encaminhadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública LACEN. Emílio de volta. Olha, o apresentador Emílio Surita voltou ao canal do YouTube Pânico Retrô, da Rádio Jovem Pan, após informações que circularam em mídias diversas de que ele estaria com câncer. Emílio apresentou o programa no dia 17 de maio de 2023, após alguns dias fora. E teve muitas falas evasivas, mas demonstrou que está bem. Ainda nos meios artísticos, tem outra notícia de outra pessoa muito conhecida na mídia. É o humorista Léo Lins. O Léo Lins disse que está sendo censurado na internet, com retirada de seus vídeos, aqui no Brasil, e até em seus shows presenciais, que estão sendo proibidos pela justiça. Meu Deus do céu. Que ponto nós chegamos, hein? Política tensa no Equador, hein? É um país da América do Sul. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, dissolveu o Congresso Nacional e convocou novas eleições, inclusive para a presidência. Ele invocou um artigo da Constituição e assinou o decreto na quarta-feira, 17 de maio. E morreu aquela criança que engasgou-se com um ovo. Um menino de pouco menos de 3 anos de idade, que estava internado após engasgar-se com um ovo, faleceu na quarta-feira, 17 de maio de 2023. O problema aconteceu numa creche do município da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, e ele havia sido internado na sexta-feira, dia 12. Nossas condolências à família e aos amigos dessa criança. Que Deus tenha recebido essa alma. Capital Capixaba, olha o Parque Moscoso. Agora é uma notícia interessante e boa do Espírito Santo. O Parque Moscoso, o mais antigo de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, completou 111 anos na sexta-feira, 19 de maio de 2023. A programação da festa está sendo cumprida desde sexta-feira e vai até domingo agora, 21 de maio, quando os interessados podem desfrutar. Então a programação
vai até este domingo, 21 de maio, quando os interessados podem desfrutar de oficinas, jogos interativos, atividades de lazer, recreativas, esportivas, orientações sobre saúde, ciência, apresentações musicais e teatrais, além de serviços e outras atrações, sempre a partir das 8 horas, segundo a Prefeitura Municipal vitoriense. Preocupação com Petrobras, gente. Olha, muita gente aí preocupado, hein? Muito brasileiro. A mudança da política de preços da Petrobras preocupa alguns setores da economia brasileira. Pode ser algo artificial para apresentar queda de preços com consequências futuras ruins para o Brasil. No passado, petistas já enfrentaram problemas com a gestão da Petrobras, gerando até processos na justiça e a detecção de grandes prejuízos. A Petrobras anunciou o fim da paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional. A presidência da estatal, no entanto, declarou que não há intervenção da gestão federal do Planalto, gestão do PT, na empresa. Então, pelo menos o presidente da Petrobras dizendo que não há intervenção. Futebol internacional, a Inter de Milão derrotou o Milan por 1-0, gol de Lautaro Martinez no estádio San Siro na última semana pela Liga dos Campeões, a Champions League. Com isso, a Inter está na final da competição. E olha esse caso aqui que chamou muita atenção. Um matador é morto nos Estados Unidos. Quer dizer, um homem matou outras pessoas e foi morto pelos agentes de segurança. Em Farmington, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, um jovem de 18 anos matou 3 pessoas a tiros e deixou algumas feridas no bairro onde morava. Pouco depois, ele foi morto pelos agentes públicos da segurança. O caso se deu na semana passada. Piso de enfermeiros. Depois de muita polêmica e protestos, os enfermeiros do Brasil terão garantido seu piso nacional de salário, um benefício instituído ainda no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro em 2022. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, revogou no dia 15 de maio a suspensão que ele mesmo havia feito, determinando agora que o valor só deve ser pago nos limites dos recursos repassados pela União para servidores de municípios, estados e autarquias. E ele sugeriu negociação coletiva para a iniciativa privada, segundo informação do endereço telemático Jovem Pan. O piso foi inclusive aprovado pelo Congresso Nacional no governo Bolsonaro, mas Barroso suspendeu o pagamento após a ação da Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, CN Saúde. Na época, deputados federais foram às redes sociais avaliar e houve críticas à suspensão determinada pelo magistrado no dia 4 de setembro de 2022. Surtos gripais no norte do Brasil. O estado do Amapá, na região norte do Brasil, registra casos de surtos gripais e foi decretada situação de emergência e saúde pública. O governo estadual quer agora que a gestão central federal envie profissionais e kits de exames para combater o mal, o que já estaria sendo providenciado. Livro alerta para cristãos sobre o momento atual. Olha só, o bispo católico Dom Athanasius Schneider, do Cazaquistão, país da Ásia, ele escreveu um livro em que relata fatos que devem merecer a atenção de todos. Ele fala sobre a pior, mais profunda e mais perigosa crise que a igreja atravessa atualmente. É a crise dogmática, crise moral, crise litúrgica. Para o religioso há um grande relativismo e indiferentismo, e Deus intervirá no momento devido. Por isso temos que rezar muito. Gente, não está fácil, hein? Temos aqui também o comentário, opinião, textos dúbios. É sempre bom termos a nossa opinião, né? Leis genéricas e subjetivas dão vazão a atos de pessoas apenas interessadas em dinheiro que processam por qualquer coisa.
Há quem queira, por exemplo, incriminar até quem não usa o número 24. É mesmo a banalização das leis, isso, não é? Fêmea. Você sabe o que é fêmea? Nesse mundo atual, nem sei se a palavra já é utilizada, ainda é utilizada, melhor dizendo. A mulher, na aparência, é o traje e a maquiagem que usa. É uma frase que eu estou preparando aqui e passei para vocês agora. Né? A mulher, na sua aparência, é o traje e a maquiagem que usa. Não é verdade? Toda mulher com uma boa vestimenta e com a boa maquiagem não chama a atenção? Pedido de perdão. Senhor, perdoe os viciados em certa TV do mal que está levando muita gente para a tormenta eterna, infelizmente. Gente, eu já fui viciado também em novela, né? Essas novelas principalmente que fazem muito mal, que nos tiram valores. Novelas que nos levam para um caminho errado, sem moral, sem bons conceitos. Então, eu já tive isso também. Às vezes eu ia para uma missa, por exemplo, estava assistindo a missa e doido que a missa terminasse para eu ir ver capítulo da novela. Graças a Deus, eu acabei com isso e nem vejo novela e nem mesmo o canal que propaga novelas imorais. Olha, 86% de investidores pessimistas com a gestão petista federal. É notícia de economia importante, hein? Uma pesquisa feita pela Genial Quest indica que 86% do mercado financeiro tem a avaliação negativa da gestão federal petista no Planalto Central, em Brasília. Houve 92 entrevistas com pessoas ligadas ao mercado de investimentos no eixo Rio-São Paulo. 80% acreditam que não há preocupação em controlar os índices inflacionários. 61% acreditam que o quadro irá piorar na economia. Olha, 61% acreditam que o quadro irá piorar na economia. Puxa vida, é um índice muito alto. Contra o homem. O canal do YouTube Mundo Polarizado informou que já está existindo a heterofobia, ou seja, a aversão aos homens, principalmente no Brasil. Ele destacou o Brasil, mas tem isso no mundo também, alertando para os radicalismos e a polarização social, polarização jurídica, política. Há empresas que estão reduzindo a contratação de heterossexuais, gente, de homens. Ele refletiu sobre uma matéria da revista Oeste que trazia a manchete: juiz tenta excluir estagiários heterossexuais de edital de concurso, com justificativa de defender a pluralidade. Para o titular do canal, Olímpio Araújo Júnior, competência, capacitação técnica e mérito estariam sendo relegados a segundo plano. Haveria preferência por transexuais, não binários e pretos. Meu Deus, a que ponto chegamos, hein? Preferências. E a igualdade que está na Constituição? Todos somos iguais, gente. Para ele, só deveria haver cotas para pobres e não, por exemplo, para homoafetivos ou pretos. Exemplificou que há pobres brancos em seu estado, Santa Catarina. Eu também acho que cotas só deveria haver para muito pobres. Né? Somente assim deveria ser, na minha opinião. Olha, comentário: vigora a maldade. Praticar a ruindade virou moda mais do que nunca neste ano de 2023 no Brasil, principalmente por autoridades que têm o poder humano sobre os outros. Agentes públicos, principalmente os doutrinados pela esquerda marxista, que deveriam zelar pelo bem de todos os cidadãos, agem maldosamente para com quem pensa diferente de sua visão. Muitos brasileiros já estão doentes ou têm medo de escrever ou falar qualquer coisa nas mídias da internet, se sentindo como se estivessem morando num país comunista da antiga cortina de ferro, onde tudo é dominado pelo Estado. Parece um país totalitarista, autoritário.
Um projeto que está nas mãos de deputados federais poderia, na opinião de muitos temerosos, dar ainda mais poderes para censurar seletivamente, com artigos vagos, genéricos, subjetivos e sem a exatidão do que pode ou não pode. É mais um ataque às mentes pensantes, notadamente conservadoras, moderadas, cristãs do país. A impressão que se tem é de que há um poder absoluto pairando sobre a nação. Maquiavel parece ser fichinha nos tempos atuais vividos na terra de Santa Cruz. Na Bíblia está escrito que com a mesma régua que você está julgando os outros, será julgado na eternidade. Quanto à situação brasileira, creio que só mesmo a mão de Deus dará um freio na coisa. E ela virá. Que parece que no momento o demônio está comandando. Meu Deus do céu, hein? Difícil essa situação, hein? Muito difícil da gente entender. Vamos agora à espiritualidade. Momento de oração na catedral nesta segunda-feira em Colatina. Você que gosta de rezar, é preciso rezar. O texto dos homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda, 22 de maio de 2023. O evento é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. O momento de recitação das preces tem duração de cerca de 30 minutos e é coordenado por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, Professor Valmir ou Vital Pelisson. Missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Neste sábado, dia 20 de maio, às 17 horas, haverá missa com o padre José Valdeci Romão na comunidade Brisa do Vale. Às 19 horas, missa com o padre David José Langa Lopes na Catedral. E celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo. Domingo, 21 de maio de 2023, solenidade da Ascensão do Senhor, às 7 horas, celebração eucarística com o padre Valdeci na Catedral. Celebração eucarística com o padre David na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Às 9 horas, celebração eucarística com o rito de entrega da Bíblia para a primeira fase da catequese com o padre Valdeci na Catedral. Celebração eucarística com o padre David no mesmo horário na comunidade católica Santa Luzia. Às 17 horas, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre David na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 17 horas, celebração da palavra, com o diácono Amaury Braz Caser na comunidade católica São Lucas, bairro Noemi Vitale. 19 horas, celebração eucarística com o padre Valdeci na Catedral. Celebração eucarística também com o padre David na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Programação de segunda-feira, 22 de maio de 2023, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na região de Colatina Centro. 19 horas, celebração eucarística, memória de Santa Rita de Cássia, com a bênção das rosas, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249.
Ah, tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Ah, eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Amigos e amigas, vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Eu divulgo sempre as manchetes do jornal A Tribuna porque é o único que circula de forma impressa nos municípios capixabas, em padarias e lanchonetes. Então eu faço esse obséquio, né, de divulgar o periódico. Edição de sexta-feira do jornal A Tribuna, editado em Vitória, dia 19 de maio de 2023. Manchetes de capa: motorista tem até carteira suspensa por placa clonada. Meu Deus do céu, hein? Universitária acusada de roubar cartões de amigas. Futebol: Gilmar Ferreira diz que o elenco do Vasco ainda não oferece boas opções ofensivas. Flamengo vai pagar 48 milhões de reais por Luiz Araújo. O atacante deve ficar no clube até 2027. Contratação foi pedida pelo técnico Jorge Sampaoli. Os truques de beleza da Miss Ana Beatriz de Souza, de 20 anos, explicou a importância da maquiagem para uma Miss. Você sabe a importância da maquiagem? Toda mulher precisa, né? Nutridicas, derivados da apicultura como mel, própolis, pólen e geleia real, têm vários benefícios para a saúde. Leis de trânsito vão ter nova mudança, meu Deus. Leis de trânsito, então, vão ter nova mudança, minha nossa. Motoristas, então, devem ficar atentos às regras. Gás do ar-condicionado de carro matou primos no sul do estado. Me parece que esse problema aconteceu em fevereiro de 2023. Fim de semana com shows de feras do humor. Agora temos algumas notícias ainda curtas para passar para você do web jornal do Paulo Maciel. Doenças de aves. Estado do Espírito Santo registra mais 4 casos suspeitos de gripe aviária em pássaros. Os resultados dos exames devem ser divulgados nesta segunda-feira, 22 de maio de 2023. Ambulantes fora! A justiça determinou a saída de 78 vendedores ambulantes dos terminais do Transcol na Grande Vitória, Espírito Santo. Laranjeiras e Carapina na Serra, Itacibá, Cariacica, Vila Velha e Ibis, no município de Vila Velha. A medida gerou protestos dos atingidos. Marisa fecha lojas. Mais 91 lojas serão fechadas pela empresa Lojas Marisa até o fim deste ano de 2023. O custo será de 62 milhões de reais. O anúncio foi feito na terça-feira, 16 de maio, em meio a uma reorganização financeira.
Time São Paulino. Olha, o São Paulo Futebol Clube venceu o Sport por 2-0 na Copa do Brasil na quarta-feira, 17 de maio. O embate foi na Ilha do Retiro, em Recife, capital pernambucana. Já o Galo se deu bem, jogando no Mineirão em Belo Horizonte, capital de Minas. O Atlético Mineiro derrotou o Corinthians por 2-0. A partida também foi válida pela Copa do Brasil na quarta-feira. Olha aí, o Galo se deu bem, hein? Vamos a atualidades para você, seguidor do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Cristo é a salvação. O católico, aquele que conheceu Jesus Cristo e a fé, precisa dele para se salvar. Já o Catecismo da Igreja Católica diz que a pessoa que sem culpa não conheceu Jesus Cristo pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com sua consciência. São os casos de pessoas de outras religiões, como o hinduísmo, o budismo e outras. Explicação do professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. Somos pó. A Bíblia não é ciência, é religião. Deus fez o homem de matéria. Quase 70% são formados por água. Nos ossos há muito cálcio, potássio, zinco, magnésio. Então o ser humano é produto químico, organizado de maneira maravilhosa por Deus. A alma, no entanto, é espiritual e foi soprada por Deus na matéria. Tudo começou com a luz e aos poucos foi surgindo o cosmos que temos hoje. Adão é o primeiro homem, depois veio Eva, tirada de Adão. Deus fez tudo, o corpo veio da evolução, mas a alma foi criada diretamente por Deus, pois a matéria não pode gerar o espírito. O inferior não pode gerar o superior. Quando a criança é gerada, ou seja, o óvulo da mãe é fecundado pelo sêmen do pai, ali naquele momento Deus coloca uma alma nova que ele cria. Aí tem-se o embrião que é o ser humano. Para a igreja, o embrião, o óvulo fecundado, já é o ser humano com uma alma. Por isso a igreja não quer que seja feita a inseminação artificial. Pensem nisso. Purgatório agora. As almas que se encontram no purgatório estão se purificando. São almas de pessoas que morreram na amizade com Deus, mas sem estar perfeitamente santificadas. O Catecismo da Igreja Católica diz isso no parágrafo 1030, informando que é um estado de purificação até alcançar a santidade. Essas almas não podem mais fazer nada por elas mesmas, pois o tempo de conquistar méritos diante de Deus acabou após a morte. Então, quem está na terra e os santos que estão no céu é que podem rezar por estas almas no purgatório. Nossa pátria é o céu. O desterro que está na oração Salve Rainha significa exilado, pois não estamos na nossa pátria, que é o céu. Na terra estamos no exílio. Tanto é assim que a palavra paróquia significa em grego exílio. Os falecidos sabem o que acontece no mundo dos vivos? Uma pergunta que foi feita ao professor Felipe Aquino. Ele disse: a igreja não tem uma resposta clara. Ela ensina que na medida em que Deus permite, os mortos podem saber de alguma coisa. Já a intercessão deles por nós acontece, mesmo que não saibam exatamente qual é a nossa situação. Deixa eu falar para vocês também de um assunto aqui muito polêmico, mas é interessante, a tal da coisa do mundo atual, da nova era, da nova ordem mundial, da erotização do mundo. Vejam só, redesignação de gênero. Você já ouviu falar sobre isso? Intervenções cirúrgicas de redesignação sexual são defendidas pelos apologistas da agenda de ideologia de gênero no Brasil e em várias partes do mundo. As características genitais de nascença são mudadas, ou seja,
Meninas são masculinizadas com a remoção do útero, trompas e ovários, e homens feminilizados com a retirada do pênis e testículos. Nas sensíveis operações médicas, há uma forte propalação dessas transformações no mundo atual, gerando muitas controvérsias e preocupando famílias tradicionais. Menores de idade, em tese, não poderiam ser submetidos aos procedimentos. Agora, eu não sei o que vai acontecer com esse mundo maluco que nós vemos por aí. Muita coisa mudando. O que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. Tá difícil, hein? Em tempo, tem um grupo homoafetivo processando um clube por não usar um determinado número na camisa. E esse grupo quer o quê? Recursos financeiros. Olha o que provoca esse punhado de lei, né? Esse punhado de inclusividade, né? Poxa vida. Eu falei nisso e eu quero falar da polierotização do mundo. Atores e atrizes que até pouco tempo eram tidos como heterossexuais vêm divulgando na internet suas novas preferências pelo mesmo sexo ou mesmo gênero. Ou seja, agora são homoafetivos esses atores e atrizes. Uma atriz bastante sensual, bastante conhecida também do grande público, que fez papéis de mulheres fatais em produções dramatúrgicas, agora declara sua opção, orientação sexual por outra mulher. Ela não quer mais homem, mudou a cabeça. Assim como tem um artista, tem um músico que era heterossexual, mudou a cabeça, agora ele tem atração sexual por outro homem. Olha, o mundo atual, que está fácil de ser compreendido, parece que só há direito a prazeres e mais prazeres sem medida. É o mundo do direito, parece que não tem nenhuma obrigação para as pessoas cumprir seus deveres. Difícil, né? Mas vamos levando com a bênção de Deus. Shalom Adonai, a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, do hebraico também, significa vinde Senhor, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. Aquilo que você solicita, que você pede, que você reza, que você suplica. Segundo o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus não respondeu, talvez porque seja melhor para você. Ou então espere, porque você está lidando com o Deus do universo, Criador de todo o mundo, de tudo que existe no céu e na terra. E agora, do aramaico para o português, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Você está preparado? Quando ele voltar, será o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero ir para o céu e você? Então vamos nos reconciliar com Deus, vamos nos apoderar dessa graça que Ele nos deu. Quando se humanou, viveu entre nós, sofreu, morreu e ressuscitou, está lá no céu como o primeiro humano que foi para lá, aguardando a nossa ida também para viver com a felicidade em plenitude. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.